Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui pra gente fazer o nosso giro de notícias. Hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro, e o nosso Bahia fez um jogo treino em Girona. A gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo treino, um pouco da repercussão aí nas redes sociais, né? E nós vamos falar também um pouquinho sobre a Copa do Nordeste. Teve o sorteio na terça-feira, eu publiquei aqui, mas a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre a repercussão, sobre o que a gente tem escutado aí nas redes sociais, beleza? Antes da gente começar, é claro, ó, já tá passando aqui embaixo na sua tela, inscreva-se no nosso canal. Se você chegou até aqui e não é inscrito, inscreva-se aí, ajude a gente. Se você não quiser se inscrever, só deixa o like também ajuda pra caramba, ajuda a gente aí a crescer, a cada vez chegar mais e mais lá em cima, tá? Se você já é inscrito, aquele nosso muito obrigado, um lembrete, ativa o sininho das notificações, valeu? Partiu pra gente começar a falar do nosso Bahia. Pra gente começar a falar do nosso esquadrão, né? Inicialmente a gente vai começar falando aí da Copa do Nordeste. Nós já publicamos, né? Já tá aqui na tela, o Bahia colocou definidos os grupos da Copa do Nordeste, tá? Copa do Nordeste você tem 8 equipes, né, em cada um dos grupos, e cada time joga 7 vezes. Então 8, 7, um jogo dentro, um jogo fora. Alguns times vão jogar 4 partidas em casa e 3 partidas fora, né? Ou seja, por exemplo, o Bahia pode aqui fazer 3 partidas fora de casa e 4 partidas em casa. Isso vale para todos os outros. 3 partidas em casa, 4 partidas fora, ou 4 partidas em casa e 3 partidas fora, beleza? Então, isso vale para todos os clubes. A ideia aqui, né? Qual foi a ideia da CBF? Como o campeonato esse ano ele vai aí, só vai terminar lá em setembro, né? Aí a gente tem Copa das Confederações, a gente tem Super Mundial de Clubes, tem o Campeonato Brasileiro. Então o pessoal acabou estendendo as datas, se comprimiram, né, as datas para a Copa do Nordeste, e aí o grupo ficou apenas com 8, 2 grupos de 8, né? O importante aqui é o pessoal, a gente só vê o seguinte: o comentário geral é que aparentemente o grupo do Bahia ele é um pouquinho mais fácil. Por quê? Ó, na Copa do Nordeste, e no Nordeste nós temos 5 times na Série A. Desses 5 times, apenas Bahia e Ceará estão no grupo B. Fortaleza, Vitória e Sport estão no grupo A. Nessa primeira fase, os confrontos são dentro dos grupos, né? Então, inicialmente, os jogos se dão dentro dos grupos, e aí, na fase seguinte, o primeiro colocado, por exemplo, do grupo A pega o quarto do grupo B. O segundo do grupo A pega o terceiro do B, o terceiro do B pega o terceiro do A pega o segundo do B, e o quarto do A pega o primeiro do B, tá? Então, Bahia tem aqui, a gente já falou, América, Ceará, o Confiança, o CSA, o Juazeirense, o Náutico e o Sampaio Corrêa. Se a gente comparar aqui, que nós só temos um único time de Série A, né, que seria o Ceará, para competir com o Bahia, teoricamente, né, o grupo do nosso Bahia tá mais fácil. O Vitória ele vai ter, por exemplo, o Sport e o Fortaleza. Então ele tem 2 jogos aí, fora que ele tem o CRB e tem alguns outros, né? Para mim, o Bahia tem uma leve vantagem aí, mas o Bahia precisa garantir essa vantagem, né? Não adianta só ter vantagem, e precisa garantir para poder passar para a fase seguinte. Sobre a Copa do Nordeste, a gente tem a definição dos grupos. A CBF, até o presente momento, até o momento que nós estamos gravando esse vídeo aqui, ela não divulgou a tabela de jogos. Acredito que a tabela de jogos deva sair aí entre quinta e sexta-feira, porque os times vão precisar, né, se deslocar. Vão precisar se deslocar da sua cidade para ir jogar na terça, na quarta, na quinta, né? Então esperemos aí. Bahia joga no domingo, então provavelmente o jogo do Bahia vai ser na quarta-feira, beleza? Então, sobre Copa do Nordeste é isso aí.
Vamos falar agora sobre o amistoso, né? A gente já tinha publicado aqui a agenda da semana do nosso esquadrão. Nessa agendinha tinha um jogo treino contra a equipe do Girona B, né? Time do Girona também jogando aí o Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões, e aí jogou com o nosso Bahia, né? O time B do Girona, jogo treino contra a equipe do Bahia. Vamos mostrar aqui na tela, né? Algumas imagens aí que foram liberadas, né? Algumas imagens disponibilizadas pela assessoria de imprensa, enquanto vocês estão vendo aí, né? Acabou aí em 0-0, né? Jogo 0-0, jogo movimentado. A gente não tem muita informação do que foi o jogo, né? Não temos aí análise, não teve audiência, não teve plateia, né? Foi um jogo interno, então as únicas imagens que nós temos aí são essas imagens que vocês estão vendo. Então, o time do Bahia empatou com a equipe do Girona B, né? Então, essas aí são as imagens que nós temos na tela. A gente vê algumas movimentações, alguns chutes a gol, né? O objetivo aí da gente mostrar, né, esse vídeo é justamente a gente levantar um pouco de algumas polêmicas, né? Foram geradas aí algumas polêmicas, né, por conta desse resultado. Então, algumas pessoas criticando o fato do Bahia ter empatado em 0-0, né? Outras pessoas aí criticando também o seguinte: jogo que nós vimos, né? Aí o Bahia divulgou aqui a escalação, tá? Escalação o Bahia jogou 2 tempos, né? Um tempo aqui Danilo Fernandes, Santiago Arias, Iago Felipe, Vitor Hugo, Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas, Cauli, Everton Ribeiro, Eric Pulga e Everaldo. Então, esse aqui foi o time 1, né? Um time que jogou durante um tempo. E aí no segundo tempo a gente tem Gilberto, Canu, Rezende aqui, né? Então, no primeiro tempo nós tínhamos Iago Felipe, no segundo tempo nós tínhamos Rezende, né? Então a gente tem esses jogadores aí de zagueiro. Por que eu coloquei isso para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? A situação é a seguinte: primeiro jogo aí, nós estamos falando de um time que treinou 5 dias aproximadamente. Então o Bahia fez uns 5 treinos. Chegaram alguns jogadores aí que não estavam no elenco, estão se adaptando. Tem jogador que chegou que não jogou hoje, né? Então tem isso tudo. E o Bahia pegou e acabou fazendo esse jogo aí. E de alguma forma ele mostra aqui que fez algumas improvisações, né? Então, Iago Felipe na zaga, tá? Iago Felipe aqui nesse caso fazendo dupla de zaga com Vitor Hugo. Aqui a gente tem Canives fazendo dupla de zaga com Rezende. Michel Araújo aqui, ó, atuando na ponta esquerda. Então, isso aqui já foi o suficiente para a galera criticar bastante. O que eu quero falar com vocês, né? Pessoal, primeiro treino, não adianta a gente querer matar Rogério Ceni, não adianta a gente querer criticar. Nesse momento, né, o Bahia está se reorganizando. Então, a gente teve a situação de 2024, a gente tem agora. Esse é o primeiro jogo. Um empate, a gente deveria ficar preocupado? Não. Para mim, eu não fico preocupado. Primeiro que é um empate fora de casa. Então, o Bahia não está empatando na Arena Fonte Nova. E segundo, né, que é o primeiro jogo do Bahia no ano. Então, o Bahia treinou aí 5 dias, mais ou menos, e fez um jogo treino. Eu vou começar a pensar no Bahia e alguma coisa a partir da semana que vem, né? Quando esse time voltar de Girona, que começar a jogar futebol. E assim mesmo eu vou continuar olhando, né? Então, o pessoal, quando viu essa escalação aqui que o Bahia colocou, tem muita gente que criticou, né? Tem muita gente que segue criticando aí uma escalação ou outra. Aí, né, o que a gente acaba esquecendo de ver é o seguinte, né? Por isso também é importante a gente assistir a entrevista coletiva. Não teve entrevista coletiva, não teve absolutamente nada, só essas imagens do jogo treino. Mas aqui, ó,
O Yuri Santana, ele acabou publicando aqui no Twitter dele, né? Os jogadores que não participaram do amistoso. O William José chegou ontem à noite, né? Ele chegou na terça-feira à noite. Hoje só fez a musculação, a atividade física na academia. Gabriel Xavier, que era o zagueiro, né? Sentiu um incômodo no joelho e acabou não participando. David Duarte, desconforto muscular, foi poupado. Iago Borducci, em fase final de transição física e técnica, não jogou. Ora, a galera que está criticando, né, eles acabam esquecendo o seguinte: o jogo amistoso, você tem que ter 11 e 11. Né? Então você tem 11 no primeiro tempo e 11 no segundo. O Bahia levou 4 zagueiros. Se você levou 4 zagueiros e 2 você não pode utilizar, você só tem 2. Como é que eu vou fazer um time com 2 zagueiros? Os caras vão jogar os 90 minutos? Não. Aí o que é que o Bahia fez? Bom, eu só tenho 2 zagueiros, então eu boto um no primeiro tempo, o outro no segundo. Mas aí eu vou ficar com a zaga com um zagueiro só? Esse é que é o grande ponto. Não, eu não vou ficar com a zaga com um zagueiro só. Então o que é que eu vou fazer? Eu preciso de 2 pessoas na zaga, então eu vou improvisar. Se a gente pegar o meio-campo do Bahia, né, a parte de volância, meio-campo ali, é onde a gente tem mais jogadores. Então, o que o Rogério Ceni fez? Para uma equipe, num tempo ele trouxe Rezende, para o outro tempo ele trouxe Iago Felipe. Resolveu a vida, conseguiu resolver a zaga. Aí, ó, o Yuri Santana fala o seguinte, ó: Iago Borducci em fase final de recuperação física e técnica. Se ele está em fase final de recuperação física e técnica, eu só tenho um lateral esquerdo, que é Luciano Juba. Então, se eu só tenho um lateral esquerdo, que é Luciano Juba, ou ele joga 90 minutos, ou então eu uso uma outra pessoa. Aí o que é que o Rogério Ceni fez? Simplesmente, ó, no primeiro tempo ele colocou Luciano Juba e no segundo tempo ele botou outro jogador. Quem foi o jogador? Foi um jogador do meio campo. Aí ele pegou o Michel Araújo. Simples assim. Por isso que o Rogério Ceni fez. É assim que ele improvisou. Por isso que ele improvisou. Se ele não fosse improvisar, não ia ter coletivo. Entendeu, pessoal? Então, por isso que eu coloquei aí essa parte. Quem sai prejudicado com isso? Quem sai, para mim, né, aí na minha modesta opinião, quem sai prejudicado com isso é Rezende, Michel Araújo, né? Rezende, Michel Araújo e Iago Felipe. Então, esses 3 aqui, para mim, eles saem, entre aspas, prejudicados. Por que eles saem prejudicados? Simples, eles saem prejudicados. Por quê? Porque eles fizeram um amistoso que eles não jogaram na posição que eles gostam, na posição de origem deles. Eles foram improvisados por conta de uma circunstância. Então, para Rogério Ceni, no caso do Michel, né, fica mais difícil o Rogério Ceni observar. O Iago Felipe, o Rogério Ceni já observou o ano passado todo, sabe como joga. O Rezende, o Rogério Ceni já observou, entendeu? Mas o Michel não. Então, para esses jogadores aí que jogaram deslocados, jogaram fora da sua posição, é ruim. Mas no contexto geral, né, foi importante aí a gente ter esse amistoso e ter esse 0-0 pelo menos, né? Importante aí para o Bahia, e deve ter dado para Rogério Ceni opções para ele verificar, né, a movimentação do time, beleza? É isso aí, galera. Pronto, falamos aí do amistoso, né, e falamos da Copa do Nordeste. Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e eu já fui, papá.